e alunas do 9º ano. Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Acredito que vocês devem estar perguntando onde é que está a professora Carol, né? A professora Carol, ela está em outra demanda, está realizando um outro trabalho e para a aula de hoje, eu, a professora Isabel Borges, juntamente com a professora Cláudia, que daqui a pouco eu apresento, vamos hoje comandar aqui essa aula. Espero que vocês participem bastante, né? Gostaria também já de dizer que a nossa escola, né, já conta com a questão aí de um aplicativo, e nesse aplicativo, para aqueles alunos que têm o celular Android, nós vamos colocar aqui o QR Code, e nesse QR Code aí, vocês podem apontar o celular de vocês, apontar a câmera e tentar baixar. Se por acaso não baixaram ainda, não tem problema. Deixa para baixar depois, para poder participar bem da aula. Então, esse QR Code aí é para quem tem o celular Android, né? Ok? Mas tenta. Agora, eu vou pedir para mudar, né? Para quem tem o celular iOS. Então, para quem tem iOS, agora eu tenho aí o aplicativo. Desculpa, o QR Code para que vocês baixem o aplicativo, ok? Esse aplicativo ele é muito importante para a gente, porque é a partir dele que nós vamos conversar, onde o bate-papo vai ser ao vivo, né? Mesmo sabendo que essa aula fica gravada e vocês depois podem fazer essa conversa a nível do chat lá no YouTube. Mas o ao vivo, eu acho que vai ser bem interessante. Então, para vocês que estão, né, agora nesse horário aqui do ao vivo, em casa, participe. Coloquem aí o seu nome, o nome da sua escola, respondam às atividades, né, que por acaso vão aparecer e também façam suas perguntas. Peçam o esclarecimento de alguma informação que a gente vai dando, ou também uma sugestão, né? Então, eu vou chamar a professora Cláudia só para ela se apresentar, porque hoje nós vamos estar aqui, né, fazendo esse trabalho aí que a professora Carol deixou para vocês. Então, a professora Carol deixou todo esse trabalho para a gente poder conversar com vocês, enquanto, neste momento, ela está em outra demanda, preparando um material aí bem diferenciado para vocês. E aí, professora Cláudia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um grande prazer estar aqui ajudando também a professora Isabel, juntamente a professora Carol também, e espero que vocês estejam interagindo com a gente no chat. Já estou aqui pronta para estar atendendo vocês, para termos essa interação. Baixem o aplicativo aí, como a professora Isabel falou. Quem tem Android, está aí o QR Code já colocado. Baixa aí no teu aplicativo, acompanha a nossa aula ao vivo. É muito boa essa interação conosco. Quem tem iOS também vai ter a chance. Esse aplicativo é muito bom. Estamos aqui ao vivo, realmente, e queremos interagir muito com vocês nessa aula de hoje. E aí é uma felicidade grande estarmos aqui, poder trocar esse conhecimento com vocês, tá certo? Então, curtam aí, peguem lápis, caderno, anotem, tirem suas dúvidas, façam um pequeno resumo do que foi a nossa aula de hoje, tá certo? A professora Carol vai ficar muito feliz com isso. Então, vamos lá, pessoal. Olha, para nós começarmos, vamos refletir sobre esse pensamento aí, né? Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, aqui, nesse pensamento, né, desse biólogo evolutivo russo, ele traz para a gente essa informação. Nada da biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, a gente percebe aqui que a questão do estudo da vida, o estudo da biologia, vem trazendo aí para a gente o início, né? A evolução aí como um processo de início. E aí eu vou convidar a professora Cláudia para ela. O que é que você, Cláudia, tem para dizer para a gente em relação a esse pensamento aí do Teodósio? Bem, gente, esse pensamento aí nos deixa bem claro como biologia é o estudo da vida. Então, o estudo da vida, ela parte através do estudo da evolução. Como é que os seres se evoluíram, a partir de quê? E aí nós vamos ver na aula de hoje grandes cientistas que trabalharam com isso. Então, a partir da evolução que foi descobrindo várias coisas, vários cientistas foram pesquisando até chegarmos a realmente a origem da vida e como surgiu tudo isso aqui que temos, que podemos dispor e cuidar do meio ambiente, né? Tudo isso aqui que foi nos dado. Então, prestem bastante atenção que vamos continuar a nossa aula.
Vamos lá. Então, aqui, em primeira mão, né, eu vou aqui apresentar a vocês Charles Darwin, né, esse grande naturalista britânico que trabalhou em relação aí à questão aí da evolução das espécies. Esse naturalista viajou, né, o mundo inteiro em relação a essa observação. E aí eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre Darwin, né? Primeiro, que vocês estudaram, né, em algumas aulas atrás, a questão aí de Mendel, né? A hereditariedade, a genética. Darwin e Mendel, eles viveram na mesma época. A diferença de idade de um para outro era apenas de 8, 9 anos. Porém, eles não se conheceram. Infelizmente, naquela época, não tínhamos as redes sociais, então eles não puderam trocar aí as informações. Imagina, gente, esses grandes estudiosos, se tivessem o apoio, a ajuda das redes sociais. Então, muitas das suas teorias, elas tinham sido bem mais elaboradas, porque nós acreditamos, enquanto ciência, que a ciência tem que ser feita em conjunto. As ideias têm que ser discutidas, as ideias precisam ser apresentadas para que outros, né, estudiosos possam também contribuir. Então, nós acreditamos também na questão da aprendizagem. Então, em relação à aprendizagem, é muito importante que a gente perceba que para aprender a gente precisa discutir, a gente precisa ouvir o outro. Às vezes a dúvida do outro é a nossa dúvida também. Mas vamos voltar aqui para Charles Darwin. Então, em Darwin a gente está vendo aí a questão, né, começou a trabalhar, né, com essa questão da origem das espécies. As espécies elas descendem de modificações, que essas espécies têm um ancestral em comum e que tudo isso tem a ver com a seleção natural. Então, todas essas ideias apresentadas aí por Darwin vêm mostrar a gente todo o mecanismo da seleção natural. E aí, para a gente falar ainda sobre Darwin, né, além de todos esses estudos, durante essa aula de hoje eu vou dar a vocês algumas dicas de um filme, A Criação. Para quem acha que o filme é longo, professora, esse filme é um filme educativo, também tem muita coisa a ser discutida. A questão da religião, a questão também de como Darwin, por onde ele passou. Então aqui está uma dica. Se não quer ver tudo, vai lá no YouTube, vê alguns trechinhos para vocês entenderem algumas das teorias de Darwin. Mas vamos continuar. Então, o nosso querido Darwin, ele viajou em uma expedição, nesse navio Beagle, de 1831 a 1836. A gente acredita que aqui no Brasil ele deve ter passado por 1832. Então, ele observou também o nosso litoral. E dizem que ele tem alguns registros anotados a respeito da nossa fauna e da nossa flora, porque essa também era a grande importância dessa viagem, né? Tenho também curiosidades para falar por que foi que Darwin foi escolhido para fazer essa viagem e trazer tantas informações. Livros e livros foram escritos a partir de todos esses vamos dizer assim, esses documentários, desenhos, né? E teorias que ele fez a partir da observação. Então, essa viagem ela vai da América do Sul, né, passando pela Austrália até o sul da África. E ele estudou e catalogou plantas e animais locais. Então, para a gente falar um pouquinho numa linguagem da biologia, a gente diz que esse estudo e essa viagem foi uma viagem em relação à botânica, né, ou seja, à flora e também à fauna. Então, estudar os animais e os vegetais. Então, o que é que nós temos mais? Vamos agora ver qual foi o ponto mais, vamos dizer assim, mais significativo nessa viagem. Então, aí a gente tem as Ilhas Galápagos. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Então, aqui nas Ilhas Galápagos, né, grandes foram as observações. Acreditam, através dos registros deles, que distante mesmo, através de um monóculo, né, Darwin já começou a observar algumas espécies. E o que mais chamou a atenção de Darwin foi a questão de um dragão. Ele observou que eles estavam caminhando por cima das pedras e, de repente, Darwin teve um maior susto, porque aquele dragão, aquele mini dragão, ele conseguiu cair na água e sair nadando. Então, era a primeira vez que ele observava uma espécie que estava sendo catalogada como terrestre, que tinha hábitos, né, aquáticos.
E aí, chegando na ilha, ele foi vendo outras e outras questões que deu a essa espécie, ou que deram a essa espécie, essa questão da mobilidade. E é a questão das patas, né? Os dedos apresentavam um tipo de tecido que parecia mesmo aí, né, como se fosse uma modificação e essa adaptação para nadar. E aí vamos conversar aí um pouquinho com a professora Cláudia. Professora, o que a senhora fala aí para a gente hoje, né, a respeito das Ilhas Galápagos? Bem, gente, as Ilhas Galápagos, elas ficaram conhecidas realmente com essa viagem de Darwin. E aí Darwin, quando chegou lá, ele ficou encantado com a grande variedade de fauna e flora, e esse mini dragão também chamou muita atenção dele, hábitos terrestres, mas ele nadava, e aí ele viu que as espécies começavam a adaptar-se ao ambiente em que elas viviam. E até hoje, gente, muitos cientistas vão lá conhecer a diversidade de espécies que existe nessa ilha, professora. E eles vão descobrindo cada dia mais coisas sobre elas, uma ajuda também para o grande inglês Charles Darwin, que começou toda essa expedição em vários lugares. Legal. Então, o que é que nós temos para ver mais? Além desse dragão, né? A professora Carol selecionou aí para a gente conversar sobre esses bicos, sobre essas aves aí. E aí nós temos algumas características, né? Para observar, a gente nota aí alguma coisa em comum, né, em relação a essas aves, mas vamos notar também algo que nos chama muita atenção, a questão aí da diferença, que é o formato do bico. Então aí, na distribuição e característica dos organismos, nós vamos ver que as espécies apresentam características similares. Algumas, né, apresentam adaptação ao ambiente, e essas adaptações têm a ver com a função, né, do que realiza, e aí o chamado aí, os tipos de bicos diferentes, que tem tudo a ver com a alimentação. E na alimentação nós vamos perceber a presença aí do alimento em determinados pontos da ilha. Então vamos falar um pouquinho aí dos bicos, né? Primeira coisa em relação aos bicos, né, é que em um determinado ponto da ilha, essas aves, né, estavam lá, né, próximos a frutos carnosos. Então, se o fruto era carnoso, era macio, ele não precisava de bicos resistentes. Então, eles não tinham bico resistente. Na mesma ilha, o que é que acontecia? As mesmas características, né, ou algumas características nessa ave, que ele observava como o tamanho, o colorido das penas, mas apresentava um bico diferente. E aí ele vai, mais uma vez, observar a questão da alimentação. Em outro ponto, os bicos eram mais duros e curtos. E aí o que é que ele percebe? A presença de cocos, pequenos coquinhos, que essas aves, para se alimentar, elas precisavam quebrar, né? Então, por isso também a questão da presença aí, né, e essa diferenciação em relação aos bicos das aves. Então, a questão aí, dentro de uma mesma ilha, dentro de um mesmo continente, a gente observa semelhanças e diferenças. O que é que nós vamos aí, né? E aí vem esse questionamento. Darwin percebeu tudo isso durante a viagem? O que é que vocês acham? Que Darwin teve toda essa percepção nesta viagem? Ou Darwin já vinha observando isso antes, ou ele já tinha algumas ideias? O que é que vocês acham, pessoal? E aí eu vou passar esse questionamento para a professora Cláudia. E aí, Cláudia, o que é que você acha em relação a esse questionamento de Darwin? Que Darwin percebeu tudo isso durante a viagem, ou ele já tinha algumas ideias? Eu acho assim que uma contribuiu com a outra, né, professora? Ele já tinha algumas ideias, mas que ele precisava realmente pesquisar para ele chegar a um consenso de realmente se isso acontecia. Toda essa pesquisa dele, tudo que ele descobriu. Então, eu acho que ele já tinha alguma coisa. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai para o conhecimento científico, a gente tem que ter um conhecimento do que a gente quer procurar, que problema nós queremos descobrir. Então, a partir do problema, nós vamos chegar a pesquisar e chegar ao resultado final. Então, Darwin, com certeza, ele tinha um percurso a seguir para descobrir alguma coisa que ele já tinha, um problema que ele já tinha em mente. Ok, então vejam aí, na questão de Darwin, eu vou aproveitar para falar um pouquinho a respeito, sabe de quê, pessoal? Como a professora Cláudia disse, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem um pouco conhecimento a respeito, porque aí vai direcionar a nossa curiosidade. Isso vai formar o conhecimento científico. O que é que nós temos mais? E aí,
um diálogozinho aí, não é? O que você acha? Então, aí de cara aí nesse balãozinho, não é? Esse aluno está dizendo não. Ah, mas aí ele volta e diz, elas são semelhantes. Ele começa a observar rapidinho aquela ave, ele está achando que são semelhantes. Mas será que são semelhantes mesmo? Essas aves também, não é? São muito citadas em livros, não só de vocês aí, não é? Do 9º ano, mas também do livro do ensino médio. Vocês vão ver futuramente esse assunto, viu, pessoal? E aí, vamos falar um pouquinho aí dessas contribuições, não é? Distribuições e características dos organismos. Então, o que a gente observa? Que em uma determinada ilha, a gente observa tanto características semelhantes, mas a gente já começa a ver algumas coisas de diferente. E aí vem a pergunta, será que as Ilhas Galápagos foram habitadas por aves do continente há muito tempo atrás? O que é que vocês acham, pessoal? Será que essas aves, elas habitaram, né, o continente? E aí vem uma observação aí na ilustração, ó, nesse slide. Vocês estão vendo aí a questão do mapa mundi. E a gente vai ter que começar a pensar como era isso no passado. Será que estava tão distante assim? Como é que uma espécie que habita um determinado continente, a gente pode encontrar algo parecido em um continente diferente? O que está acontecendo aí? Então, algo para a gente começar a pensar, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. O que é que eu tenho mais? Eu tenho agora aí uma grande pergunta para vocês. O que explicaria a adaptação, né, daquelas populações de espécies aos ambientes? Então, a pergunta diz assim, o que é que explica por algumas espécies se adaptarem, né, aquelas populações de espécies se adaptarem a um determinado ambiente, né, que antes ela não tinha aquelas características? O que é que aconteceu? E aí eu vou jogar essa pergunta também para a professora Cláudia. E aí, Cláudia, como é que a gente vai explicar para os alunos, para tentar deixar bem claro esse questionamento e eles poderem dar uma boa resposta? Bem, professora, eles têm que estar bem atentos à nossa aula. Observem que ela está sempre fazendo perguntas a vocês. Então, vocês têm que estar bem interagidos com o conhecimento que estamos passando, que estamos trocando com vocês e as perguntas que estão surgindo. Então, vocês vão anotando, vão pensando aí já nessa pergunta, que em sequência, a partir dos slides que vamos ver, vamos conseguir responder muito bem essas perguntas com certeza, e eu confio em vocês, que vocês estão antenados e ligados. Lembrem-se do nosso chat aí, que estou aqui esperando já as perguntas de vocês, tá certo? Olha aí, pessoal, o que a professora Cláudia está dizendo. Cadê as perguntas? Cadê a interação aí no chat? Vamos lá. Coloca aí o seu nome, diz que escola você é, para a gente ficar sabendo, a gente poder falar aqui, né? E dizer que bom que estamos com vocês. Eu sei que tem muita gente ligadinha, mas eu acho que tem muita gente ainda que acha que não baixou o aplicativo. Mas vamos continuar. Olha que nós vamos conversar a respeito dessa teoria de Charles Darwin, da evolução, como a professora disse, que vai ajudar a responder aquele questionamento. E aí nós temos o que explicaria a adaptação daquelas populações de espécies ao ambiente. Então, como é que a gente vai explicar, né, que aquelas espécies apresentaram adaptações porque o ambiente promoveu, porque o ambiente favoreceu ou não favoreceu ao que ela tinha antes? E aí nós temos a questão, quem vai nos responder bem é a teoria da evolução e da seleção natural. Professora, a senhora vinha falando da evolução e agora já apareceu outra coisa, seleção natural. Pois é, gente. O que é que vocês acham que é seleção natural? O que é que vocês imaginam que é uma seleção natural? Pensa na palavra seleção e depois diz assim, vai acontecer naturalmente. Cuidado para não dar samba aí. Então, vamos lá. O que é bem interessante nessa aula que a professora Carol nos deixou, né, é que ela vai fazendo algumas perguntas e vocês vão ter que prestar atenção para trazer a resposta. E aí vocês vão escolher, gente, sobre a evolução do que vocês ouviram até agora. O que é que fala, né? Será que tem 4 opções para que vocês escolham? Qual seria a primeira? Pelo que a gente já falou, o indivíduo torna-se melhor adaptado ao longo da vida, os indivíduos maiores e mais fortes sobreviverão, atua sobre a variação hereditária existente, ou algumas espécies têm uma programação para a evolução. Eu estou me referindo ao exemplo lá das aves, né? Que, de acordo com os seus bicos,
elas tinham alimentos diferentes e elas tinham algumas coisas em comum. Então, elas modificaram os seus bicos para poder se alimentar, para a sobrevivência. E aí, baseado nesse exemplo, qual seria a resposta que vocês escolheram? Qual é a resposta que você escolheu aí, entre as 4? Qual a melhor afirmativa que explica isso? Que o indivíduo, ele apresenta essas características a partir, não é, dessas modificações. Vamos lá? Vamos ver? Olha, então, esse indivíduo torna-se melhor adaptado ao longo da vida. À medida que vão aparecendo aí algumas dificuldades, a gente vai conseguir ver em relação a essa modificação. Então, aquele bico que ele tinha antes não servia para esse alimento onde ele agora está vivendo. Então, vamos continuar. Aí vem a questão do conceito de evolução. E o que é evolução? É o processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo. Então, aí nós temos aí a grande, né, a representação do DNA, da cadeia do DNA, a questão aí de 2 mamíferos, a gente vai ver, pela observação, a gente percebe a mão humana e a mão aí de um primata. Ah, professora, nós somos primata também. Ah, que legal que vocês lembraram disso. Mas aí a questão de um macaco, que na próxima aula eu acredito que a professora Carol vai mostrar para vocês bem direitinho como é esse processo aí e quais foram as falas que já se pronunciaram ao longo dos estudos, né? E a gente tirar um pouquinho aí, desmanchar um pouquinho alguns preconceitos ou conceitos não tão científicos em relação aí à evolução do homem. Vamos falar disso depois. O que é que nós temos mais? A questão da seleção natural. Nós vimos um pouco da evolução, vimos o conceito de evolução, agora a gente vai falar de seleção natural. Então, a seleção natural é um mecanismo para a evolução. Como as espécies podem evoluir, ou seja, a descendência modificar, de forma a adaptar no ambiente ao longo do tempo. Então, eu mostro a vocês aí esse tronco dessa árvore. E aí eu vou fazer 2 perguntinhas. Se nessa árvore aí tivesse um pássaro, né, bem colorido, seria fácil ou difícil de percebê-lo? A gente vai passando bem rapidinho. Se no tronco aí dessa árvore desenvolve aí um galinho, um brotinho, com folhas verdes bem visíveis. Observem que a gente vai precisar dessa informação. O que é que nós temos? Vamos falar agora de seleção natural. Então, na seleção natural nós temos aí 3 informações. São características geralmente hereditárias, nem toda prole é capaz de sobreviver e a prole varia as características herdáveis. Ou seja, primeira coisa, as características a gente vai passando, né, para os nossos descendentes, de pais para filhos. Depois, nem toda prole é capaz de sobreviver. E a gente vai em busca de quê, pessoal? A gente vai em busca aí do ciclo da vida, né? Então, a questão aí foi gerado, foi desenvolvido, mas ele pode nem chegar a nascer. Então, isso não é só em questão aos grandes animais, mas a um ser vivo de um modo geral. Os vegetais, uma semente que não germinou, né? Um animal de grande porte ou de pequeno porte que não chegou a nascer. Então, muitas vezes a gente esquece na questão aí, né, dessa sequência que mostra para a gente o ciclo da vida. E aí, professora Cláudia, o que é que você pode falar a respeito aí da seleção natural, principalmente esse terceiro item que diz que a prole varia quanto às características? Bem, professora, essa aí, na nossa vida, na vida dos nossos alunos, né, é bem característica que a gente pode entender. Imagine na sua casa, a sua família, né? Cada um vai nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada um vai herdar uma características diferentes. Se nós tivermos 5 irmãos, cada irmão ele tem uma característica diferente. Ele pode parecer na voz, na cor dos olhos, mas tem alguns que não têm nenhuma característica. Então, a característica vai depender de cada um. Isso não quer dizer que todos vão ser iguais. Nem gêmeos, eles são totalmente iguais. A gente sabe que eles têm algumas características que são diferentes, mesmo eles sendo formados na mesma bolsa, mesmo sendo univitelinos. Então, essas características são variáveis. Ok, professor, isso mesmo. A questão aí, né, que eu acho que vocês que têm mais de um irmão percebem essa diferenciação, né? Mas vamos lá, vamos caminhar. Aí na questão, a primeira conclusão de Darwin, né? O que é que ele diz? Que indivíduos apresentam características para sobreviver e para reproduzir. As características, né, elas
serão mais comuns nas gerações seguintes e a população adaptada ao seu ambiente ao longo do tempo. Então, Darwin vem mostrar para a gente um conjunto de características que prova esse processo de evolução. É preciso apresentar características para a sobrevivência. Sobrevivendo, esse indivíduo ele tem que ser capaz, né, em relação à reprodução. E as características mais comuns, aquelas, né, mais fortes, passarão para as gerações seguintes. E, ao longo do tempo, essas populações elas podem sofrer, né, alguma modificação, porque o ambiente também muda, o ambiente não se mantém constante. O que é que nós temos mais? Vamos agora para esse exemplo aí, né, exemplo da mariposa. Lembra quando eu falei lá na árvore que aquele tronco de árvore, se aparecesse um pássaro, né, ou aparecesse ali um brotinho, ficava fácil de ver? Eu vou contar bem rapidinho para vocês essa história, né? Então, em Manchester, né, uma cidade industrial, né, a questão aí da Revolução Industrial, a fuligem, né, tomando conta de todo o ambiente, perceberam, né, foi percebido em relação a isso, que as mariposas, existiam mariposas escuras e claras. E no decorrer do tempo, eles perceberam que aquelas mariposas, né, estavam, algumas delas não estavam conseguindo aumentar a população, muito pelo contrário, diminuir. Então, o que a gente vai perceber aí? Que o ambiente, às vezes, ele é favorável para uma característica e desfavorável para outra. Exemplo, nesse tronco aí, vocês acham qual delas se daria bem? Qual dessas duas seriam presas fáceis? Às vezes ia passando uma árvore, um predador, né, um pequeno pássaro, e ele percebia rapidamente, a uma distância, ia lá e se alimentava. Quer dizer, essa espécie, ela nem chegou à vida adulta e aí não se reproduziu. Portanto, esse conjunto aí, com essas características, né, escuras, logo iriam desaparecer. E aquelas que tinham a cor clara, que facilmente se camuflava aí nesse tronco de árvore, então o que acontece é que aumentou a população. Então essa é a questão aí da historinha da mariposa. Então o que é que aconteceu aí? A espécie, ela ficou bem favorável, né, em relação ao ambiente. E aí, mais uma vez, aquelas 4 informações para a gente poder classificar. Então, de acordo com a historinha aí das borboletas, ou seja, das mariposas, tentem escolher qual a frase que melhor se adapta, ou seja, se adequa a essa fala. Aquelas que começaram a desaparecer. O que é que vocês acham? Vamos rapidinho? Olha qual é a resposta, pessoal. Então, a variação hereditária existente, ela vai atuando. Então, aquela espécie começa a aparecer, mas, né, a outra foi desaparecendo. Então, aquele tipo de característica prevaleceu. E aí, os novos indivíduos herdaram aquela característica que melhor se adaptou ao ambiente. O que é que nós temos mais? Nós vamos ver aí o que é que nós vimos na aula de hoje. Eu vou pedir a ajuda da professora Cláudia para ela não só dizer o que nós vimos hoje, mas também para já nas considerações finais, Cláudia. Bem, o que nós vimos hoje, a conclusão real de Darwin, é que os seres vivos, eles vão se adaptando de acordo com a questão de seleção natural. Eles conseguem se adaptar ao ambiente em que eles estão vivendo de acordo com as pesquisas deles. Lembrando também, professora, que Pedro está aqui comigo, ele não diz qual é a escola, ele diz não entendi, mas ele não diz a pergunta. Então, Pedro, assiste nossa aula que está disponível também no YouTube, tá certo? Eu precisava que tu dissesse que questão tu não entendesse para que a gente pudesse repetir. Qualquer coisa, na próxima aula nós voltaremos com a questão se você escrever aqui, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Ô Pedro, se você coloque lá no YouTube a sua pergunta, que a gente pode ver, e na próxima aula a gente traz a resposta, ok? Então, nós estamos ainda, na primeira aula, gente. Vamos ter ainda outra aula falando de evolução e seleção natural. Então, rever essa aula, vai lá, né, na sua escola, vê o que o seu professor apresentou, ok? Então, por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula, juntamente com a professora Carol, ok?